Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria. Nós estamos em setembro, mês da Bíblia, e aqui no Casamento Católico nós estamos trazendo cada semana uma reflexão sobre um personagem bíblico. E sexta passada o Fer trouxe para nós uma reflexão sobre a vida de Sara, uma mulher muito de Deus, e também sobre Tobit, né? E na história de Sara e também na história de Tobit, nós vimos que há uma grande transformação na vida deles a partir do momento em que eles reconhecem a oração, que eles rezam, que eles pedem a Deus e tudo se transforma na vida deles a partir deste momento. Então hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você e gostaria de rezar um pouquinho também com você, mas antes eu gostaria de perguntar como anda a sua vida de oração. Muitas pessoas escrevem aqui para nós no Casamento Católico, nos mandam mensagem falando: nossa, eu tenho esperado há tanto tempo, eu tenho clamado tanto e o Senhor não me escuta, o Senhor não me atende. Como você tem esperado? Será que a sua oração está sendo realmente eficaz? Será que está alcançando um coração de Deus? Por que eu falo isso? Porque há várias maneiras da gente entregar a nossa vida ao Senhor, da gente rezar, da gente confiar, né? E não significa também que se você está demorando, né, a sua graça a chegar, não significa que o Senhor não está escutando, que Ele não está atendendo, mas significa que o Senhor está preparando o melhor para você. Eu acho que essa é a mensagem principal que eu queria trazer para vocês hoje. Eu esperei e espero por muitas coisas na minha história. Eu tenho certeza que você também espera e o Senhor, Ele nunca demora. Gente, eu sempre falo isso, o Senhor, Ele não demora, Ele capricha, Ele prepara o melhor para nós. Nós tivemos aqui no mês da família, que foi agora em agosto, uma live maravilhosa com a Cássia e com a Lê. E eu lembro muito bem que a Cássia falou que ela esperou anos e anos por uma gestação. E o Senhor, Ele honrou aquilo que ela estava pedindo, né? Eu lembro que ela falava que ela pedia para o Senhor e para Nossa Senhora um bebezinho. Ela queria acordar de madrugada para poder amamentar, para poder sentir o chorinho daquela criança. E por muito tempo ela tentou engravidar e ela descobriu uma fragilidade numa trompa dela, acabou perdendo um bebê, depois descobriu que a outra trompa dela também não funcionava por uma doença, e aí ela teve que esperar mais ainda, onde ela entrou num processo de adoção, e por quantos anos ela falou nessa live, nesse testemunho, que ela esperou. Mas eu tenho certeza que o Senhor estava preparando o melhor para ela. E ela provou isso nessa live mostrando para nós. Porque quando chegou um verdadeiro milagre, né? Ela conseguiu adotar um bebezinho e chegou com um bebê apenas de 3 meses na vida dela. E muitas pessoas falavam que isso era impossível, porque ninguém abandona, né? Não existe uma história de bebês sendo adotados. É muito raro, demora muito, é muito complicado. A maioria são crianças maiores. E não, o Senhor, Ele não demorou, Ele estava preparando para Cássia o melhor. Ele estava preparando aquilo que ela pedia, porque o Senhor conhecia o coração dela. Nos momentos nossos de oração, quando nós rezamos, quando nós estamos na presença de Deus, meus irmãos, sabe o que acontece? Nós vamos criando intimidade com o Senhor. E é essa intimidade que nós vamos criando que o Senhor vai conhecendo o nosso coração e vai preparando para nós aquilo que nós verdadeiramente precisamos, porque Ele sabe do que nós precisamos. É muito engraçado, eu sempre comento, é muito engraçado quando nós temos uma intimidade com um amigo ou quando nós temos um conhecido que nós não temos intimidade nenhuma, porque a gente percebe nos detalhes a diferença. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, a Mayara. Ela sabe muito bem que eu amo Outback e sempre quando eu vou, né, para São Paulo, a gente vai para Outback. E ela sabe que eu amo a batata do Outback. E é engraçado porque sempre quando ela vai, ela me fala. Ou que ela lembrou de mim, ou esses dias ela, né, um tempo atrás, ela me mandou uma foto da batata do Outback. Por quê? Porque ela me conhece, nós somos íntimas. E ela sabe daquilo que eu gosto. E aí é muito engraçado também que esses dias tem um conhecido que me mandou no Instagram assim, olha que bonitinho. E me mandou a foto de um gato. E quem me conhece, quem é íntimo da Tassiana, sabe que eu não gosto de gato, que eu tenho pânico, que eu tenho pavor de gato. Então a pessoa que verdadeiramente me conhece nunca me mandaria
uma foto de um gato. Nunca me apresentaria um gato. Então eu falo, por que eu tô falando isso pra vocês? Por que eu tô dando esse exemplo? Porque quando nós vamos criando intimidade com os nossos amigos, nós vamos percebendo a diferença. Aquele amigo que é íntimo, ele sabe daquilo que a gente precisa, ele sabe daquilo que a gente gosta, ele sabe das nossas vontades. E aquele que não nos conhece, que a gente, conhece assim pouco, aquelas pessoas que não são verdadeiros amigos íntimos nossos, não sabe. E às vezes te oferece aquilo que você literalmente não gosta, ou que você literalmente tem um trauma como eu de gato, né? Então por que eu estou falando isso com vocês? Porque os momentos de oração, a nossa vida de oração, ela vai nos trazendo intimidade com o Senhor. Nós vamos criando um laço, uma intimidade com o Senhor, e nessa intimidade o Senhor vai conhecendo o nosso coração. E ao conhecer o nosso coração, Ele verdadeiramente nos dá aquilo que nós gostamos, aquilo que nós precisamos, que é melhor ainda, porque além dele reconhecer o nosso coração e saber daquilo que nós gostamos, daquilo que é desejo do nosso coração, ele também sabe o que é o melhor para nós. E quando ele envia com tudo. Ele envia do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente precisa, porque ele sabe. É perfeito, é maravilhoso. E eu passei isso na minha vida, na minha espera, né? Na minha espera pelo Fernando em especial. Por quantos anos eu esperei, por quantos anos eu rezei. E eu não falo pra vocês que eu ficava dentro de casa rezando 24 horas, não. Eu falei isso numa live com a Letícia, nós falamos, né? Porque a Letícia também vivenciou compartilhou a mesma história que a minha nesse sentido. Quando eu falo de estar rezando, estar esperando, nós estávamos ativas na igreja, né? A minha faculdade toda, graças a Deus, eu estive muito, muito envolvida em muitas coisas, principalmente no Ministério Universidades Renovadas. Era retiro todo final de semana, e depois eu conheci o acampamento e estava sempre envolvida, e eu era da Pastoral do Batismo, era ministra da Eucaristia, estava sempre dentro da igreja e também tinha minha vida profissional, minha vida pessoal, trabalhava, dava aula. Dar aula também é trabalhar. Mas ou melhor, tinha 2 empregos e também fazia minha pós-graduação, estava fazendo tudo, mas estava clamando e falando: Senhor, me mostra, me mostra, me mostra. Eu quero assim, eu quero assado, eu preciso disso. O Senhor sabe que aquilo não me faz bem, o Senhor sabe que... E eu ia colocando para Ele minha vida de oração e tava ali, e eu sabia que uma hora ia chegar. Essa era a certeza do meu coração, e é isso que eu quero falar para vocês. Tenho certeza que o Senhor, Ele não tarda. Ele nunca vai tardar. O Senhor, Ele estava preparando neste momento de oração, de toda essa minha espera, o meu coração para eu receber o melhor. Porque o Fernando, gente, ele é muito mais do que eu pedia. Ele é muito mais do que eu imaginava. Porque às vezes eu olho os detalhes. Esses dias alguém falou assim para mim: eu acho que o seu marido veio de Marte, porque não é possível que ele é tudo isso que você fala. Gente, ele não veio de Marte, ele veio do coração de Deus pra mim. Porque eu tenho certeza que só no coração de Deus ele podia estar sendo gerado pra mim. Ele podia estar sendo moldado. E ele também estava sendo moldado em tudo aquilo que ele estava vivendo até o dia do nosso encontro. E, gente, aquele 16 de março de 2014 foi o dia do nosso encontro e eu tive certeza que o Fernando era pra mim. Lógico, vieram mais confirmações depois, muitas confirmações depois, mas naquele momento, meu coração, gente, saía pela boca, minha perna tremia, eu olhei pra ele e eu falei: Senhor, quem é esse homem? E ali o Senhor estava confirmando que era o homem que Ele estava preparando para mim. E por que eu tanto esperei? Por que eu tanto rezei? Porque o Senhor estava me preparando para receber o melhor. E preparando o Fernando também para receber o melhor, eu acredito nisso. E depois do nosso encontro, nós tivemos certeza que foram as nossas orações, que foi tudo aquilo que nós estávamos sonhando, tudo aquilo que nós clamamos, tudo aquilo que a gente tinha deixado o Senhor nos formar, que estava nos preparando um para o outro, para o nosso matrimônio. E eu quero trazer para vocês agora essa musiquinha que tá tocando aqui de fundo, que foi a música, é uma música muito especial, vou voltar aqui um pouquinho. É uma música muito especial, onde fala que tudo que Deus prometeu, Ele não falhará. E essa música foi a entrada das alianças do meu casamento.
E quando entrava aquela aliança no meu casamento e eu escutava essa música, eu lembrei, gente, ali veio toda a minha história. Eu chorei muito naquele momento que entrava a aliança, porque eu olhava, né, para aquela aliança entrando e eu tinha certeza que ali não era só a minha aliança, né, e a aliança do Fer, mas era tudo aquilo que o Senhor tinha prometido para mim nas minhas orações, tudo aquilo que o Senhor tinha me falado como Ele ia dar, tudo aquilo que o Senhor foi moldando no meu coração, porque às vezes eu pedia também aquilo que não era agradável e o Senhor sabia. E para mim, essa aliança foi entrando com essa música para mostrar a minha história, a minha vida, tudo aquilo que eu acreditei, tudo aquilo que eu esperei durante 26 anos para encontrar. Eu queria pedir para vocês, vou aumentar aqui um pouquinho agora, possam escutar junto comigo. Ouça o refrão dessa música. Era isso que eu clamava, era isso que eu falava quando entrava essa aliança. Depois, se vocês quiserem escutar essa música, chama Não Deixe de Sonhar, da Fátima Souza. Gente, essa música é maravilhosa. Essa música, ela fala que tudo que Deus prometeu, Ele cumprirá. E assim foi na minha história, assim foi na história do Fernando, e assim tem sido na nossa vida em cada detalhe. Nós pedimos e o Senhor, Ele nos responde. Então eu peço hoje para você, faça a sua oração no dia de hoje, peça para Deus te dar um coração orante, um coração curvado à vontade dEle, um coração que verdadeiramente acredita, espera, crê, que te faça ser como Sara, não desistir dos seus sonhos, mas sim olhar para o Senhor e saber que Ele tem o melhor e esperar dEle, porque o Senhor, Ele envia os seus anjos, Ele envia tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor, Ele tem o melhor para nós. E mesmo se a espera tem doído, e mesmo se tem desilusão, e mesmo se você não tem acreditado mais, ouça a voz de Deus hoje, se curve hoje e peça ao Espírito Santo: Senhor, me dá a graça da perseverança, me dá a graça de ser fiel, me dá a graça, Senhor, de não desistir dos meus sonhos. Eu não quero desistir dos meus sonhos, eu quero continuar esperando no Senhor, esperando o meu esposo, esperando a minha esposa, esperando a graça que a minha família precisa, esperando essa gestação, esperando esse milagre de conversão. Eu não sei o que você espera hoje, mas como Sara esperou, como Tobit esperou, como eu esperei, espere também. E acredite que o Senhor tem o melhor para você. Acredite que o Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. E Ele não está demorando. Ele está caprichando. Ele está entendendo o seu coração. Ele está te preparando para o melhor. Toma posse disso. É isso que eu clamo hoje sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas histórias. Que a gente não desiste de lutar, não desiste de acreditar, de sonhar que o Senhor tem o melhor para nós. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, que você continue firme nas esperas, que o Senhor tem o melhor para você. E nós vamos continuar. Essa semana tem mais uma história de mais um personagem bíblico, e aí nós vamos trazer mais uma oração para a gente rezar um pouquinho com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus abençoe, uma boa semana, a paz de Jesus e o amor de Maria.